Olá, estamos aqui para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, neste projeto da Comunhão Espírita de Brasília, intitulado O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este é o objetivo do nosso programa: trazer as questões do Livro dos Espíritos para a nossa vida diária, entender, compreender, para que possamos fazer o melhor uso possível do conhecimento espírita no nosso dia a dia. E vamos fazer tudo isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Cá estamos. Uma alegria muito grande estar aqui, Ricardo. Uma alegria muito grande de estar partilhando com vocês esse bate-papo, essa reflexão descontraída. Porque, como sempre dizemos, a gente não tem a pretensão de dizer que a gente sabe o Livro dos Espíritos, nós não sabemos, mas nós temos a intenção de estudar e de conversar e de partilhar com vocês. Muito honrado de estar aqui com vocês, com muita alegria, com muita satisfação. Um forte abraço para cada um de vocês, fraternalmente, com muito carinho e amor. Ótimo. E é um prazer mesmo estar aqui. É alegria pura. É uma alegria e principalmente não, mas também porque você já comentou isso aqui para os nossos ouvintes. Antes de iniciarmos a gravação do nosso programa, a gente já fez um bate-papo aqui longo, né? E hoje foi especialmente longo. E a gente fala de tudo, aprende de tudo um pouco, troca ideias e é assim que o conhecimento se faz. Alcir, nós estamos encerrando o estudo da Lei de Liberdade. Hoje nós vamos comentar a questão de número 871, que é a última questão, efetivamente, dessa temática, porque a questão 872, seguinte, o Kardec vai fazer um resumo de tudo a que se refere à Lei de Liberdade. Então, hoje, vamos falar da questão 871, quando o Kardec fez a seguinte pergunta: visto que Deus sabe tudo, sabe, igualmente, se um homem deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida desse homem? Olha que interessante essa pergunta. Demais! O Kardec, ele coloca aqui na sua questão uma possibilidade que os espíritos vão cortar essa possibilidade, que é de que as provas a que nós passamos tenha a pretensão ou a ideia de ensinar alguma coisa a Deus. Deus está querendo saber. Eu vou dar essa prova para o Alcir e Deus fica lá assim, eu quero ver se ele vai conseguir fazer isso. E Deus é onisciente, como os espíritos vão dizer na resposta, e certamente você vai... Não, ele já faz na pergunta, visto que Deus sabe tudo. Ele já tá na pergunta. Já tem até uma certa contradição aqui na pergunta, né? Que ele diz que sabe tudo e depois... Mas comente, eu quero ouvir o seu comentário e depois a gente lê a resposta. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu assisti um programa que está aí no YouTube, permitam-me não dizer a fonte, mas em um determinado momento, um rabino, no meio da discussão, no meio do debate, ele vira e fala: cara, às vezes diante de uma pergunta, a gente quer a resposta. A gente já corre para morder a resposta, para ler a resposta, para tomar conhecimento. E ele, rabino, falando, o rabino tal, aí ele citou lá o rabino. Cara, antes de saber a resposta, delicie-se com a pergunta. Interessante isso. Cara, raciocine sobre a pergunta, sobre o que a pergunta te instiga, mexe contigo. E essa, de vez em quando vocês ouvem eu falar, essa pergunta é maravilhosa, e ela é.
Porque muitas vezes, né, Almeida, A sabedoria está na tá pergunta. na pergunta e o indicativo da resposta também, Sim, é verdade. não é? Né? E eu vou me permitir hoje, com a paciência de vocês que nos estão assistindo, eu vou ler essa pergunta de novo e começar a conversar sobre essa pergunta. Porque ela Ótimo. tem muito para nos ensinar. A pergunta já nos ensina muito, né? E você já começou a dar uns spoilers aí até quando você apresentou. Visto que Deus sabe tudo. Sim, Deus sabe tudo. É. Deus sabe tudo. E é interessante, né? Quando você pega uma tradução direto do hebraico para o português sobre o que o Pai Divino, do que a divindade fala para Moisés lá em cima do Monte Sinai, normalmente a gente ouve a seguinte frase: eu sou aquele que é, ou sou o que sou. Você já deve ter ouvido isso. Sim. Mas no original não está escrito isso, sabia? Está escrito assim: eu sou o que sou e aquilo que serei. O que nos leva a uma reflexão interessante, porque o divino está dizendo para a gente, disse para Moisés, e está dizendo aqui para a gente o seguinte: eu sou. Eu sou a origem de tudo. Eu sou a causa de tudo. E eu sou aquilo que eu vou responder para você daqui a meia hora, aquilo que eu vou dizer para você daqui a 1000 anos, aquilo que eu vou interagir com você daqui a 1 milhão, daqui a 1 bilhão de anos. Eu sou. Eu sou aquele que está aqui. E eu sou aquele que você ainda vai me encontrar ali na frente, e mais à frente, e mais não sei quando. É a estabilidade em pessoa. Estável. Como diria Kardec, em pessoa não. É Porque senão verdade. seria quem? É verdade, é verdade. Mas é a estabilidade em si. Né? Invariável, Ele é invariável, imutável. imutável, é verdade. E como você muito bem colocou, onisciente. É. Então ele sabe. Então é verdade, ele sabe tudo. Ele sabe tudo e mais um pouquinho. Aquilo Ótimo. que a gente nem consegue imaginar que seja necessário saber. Aquilo que a gente vai ter dúvida, ele já sabe. Daqui a 1 bilhão de anos. Perfeito. Ele sabe, então, igualmente, se um homem deve ou não sucumbir. Se eu vou começar a fumar e vou desenvolver um câncer, desperdiçando essa encarnação, se eu vou descambar na bebida e destruir o meu sistema digestivo, começando na garganta corrupção. até nos rins, se eu vou me corromper politicamente, doutrinariamente, filosoficamente, se eu vou cair na luxúria, se eu vou arrumar uma amante, vou estragar meu casamento de mais de 30 anos, ele sabe. Ele sabe. E isso é uma verdade que não tem o que a gente conversar, não tem o que a gente falar sobre isso com os nossos irmãos. Simplesmente é verdade. E isso a doutrina espírita concorda. Afirma e reafirma isso que já foi dito na primeira e na segunda revelação. Mas não só. E aí ele coloca a pergunta. E aí que vem a pergunta. Isso. Então, por conseguinte, para que a prova? Se o pai sabe que eu vou pisar na bola, para que ele vai deixar a bola rolando na minha frente? Né? Ou o contrário, se ele sabe que eu vou fazer o gol, por que vai deixar o jogo continuar? Se ele já sabe o resultado. Já sabe o resultado, vai ganhar, vai ser campeão, qual é o problema? Para que colocá-lo à prova? Exatamente. E aí você começou a colocar, mas é uma questão interessantíssima. As provas são sobre o conhecimento de Deus ou sobre o meu conhecimento? Exatamente. Essa é a questão de fundo. E a pergunta não apresenta, mas quando a gente começa a ler a pergunta, a gente começa a antever a resposta. Exatamente. O progresso, a evolução, o nosso desenvolvimento não é sobre Deus. Deus é. Deus não muda, não se altera. Ele é, como você muito bem disse, a estabilidade. Ele é o fundamento. Ele é o alicerce. Ele é sobre o qual e sob o qual tudo acontece, existe e é. Né? É sobre nós.
Então, a pergunta não tem fundamento. Mas está colocada, está feita, né? Qual a necessidade dessa prova, visto que não vai ensinar nada a Deus? Claro que não vai ensinar nada a Deus. Vai E, ensinar a mim. e a falta do fundamento que você estou agora está na própria pergunta. Sim, Na própria pergunta. sim, esse é que é o legal. Pô. É. E por isso que eu citei o Rabino lá no início. Aham. Cara, antes de querer responder, delicie-se com a pergunta. Verdade. Para olhar o que a pergunta está trazendo. O que ela está te ensinando. Para que a prova? Já que ela nada pode ensinar a Deus, que já não saiba sobre a vida desse homem. E eu colei, né? Fui olhar aqui a resposta, que é uma pergunta tão profunda, tão bacana, né? E ela começa a discutir justamente, nós estamos falando de lei de liberdade. Tem uma questão de fundo aqui. Deus nos criou livres. Isso a gente já falou desde que a gente começou a tratar essa temática. É. Deus nos criou livres. A gente faz o que a gente quiser. A gente só está amarrado às consequências dos nossos atos. Uhum. Quando nós chegamos no estágio de humanidade, ele nos dá duas coisas: pensamento contínuo e livre-arbítrio. Ou seja, aquilo que era um lampejo aqui, acolá, um salto mais longo. Não, agora você pensa o tempo todo. Pensando o tempo todo, você está causando o tempo todo no mundo, no universo exterior. Você está causando, você está criando atos, você está tomando atitudes, você está manipulando energia e irradiando energia. Né? Produzindo efeitos. Produzindo efeitos no mundo exterior. E o livre-arbítrio? Você faz o que você quiser. Como diria aquela música do Raul, do Raulzito, Uhum. faze o que tu queres, pois é tudo da lei. Tudo da lei. Quem não conhece, vá na internet, pegue, tem um vídeo, se eu não me engano é daquele, eu não vou lembrar o nome do vocalista, mas é o vocalista da banda Ira, de rock. Tem um vídeo na internet sensacional, que aí ele coloca, ele lê o manifesto. Manifesto é loucura, não concordo com tudo que está lá não. Mas lá no meio vocês vão encontrar, além da música, essa frase: faze o que tu queres, pois é tudo da lei. Porque Deus permitiu. Deus te concedeu isso. Né? É. E é disso que a gente está falando aqui. Agora, por que Deus, sabedor de tudo, sabendo os resultados, por que Ele quer que a gente seja experimentado? Por que Ele quer que a gente seja submetido a provas? Porque Ele não quis nos fazer perfeitos. Né? Uhum. E é interessante isso, e aí eu vou fazer mais uma citação. Nosso tempo já foi à metade, eu peço desculpa aos nossos irmãos. Por favor, eu estou adorando. Você está gostando? Eu espero que vocês estejam gostando gostando também. Lá no início da Bíblia tem a questão da árvore do conhecimento, né? Que simbolicamente pode ser comparado à nossa chegada na humanidade. A árvore do conhecimento. Chegada à humanidade, né? Ao estado de humanidade. Ao estado de uma... Nós que vínhamos do mineral, do vegetal, do animal, chegamos no estágio hominal. Deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito humano. Muito obrigado. Exatamente. E lá, tem lá os detalhes do conhecimento. É a árvore do conhecimento. Mas como o homem... E tem lá um plural interessantíssimo, né? Como o homem agora tomou da árvore do conhecimento, ele será como nós. Nós quem? Filosofia, não vamos entrar nessa confusão. Mas ele será como nós. Ele será capaz de apreciar o bem e o mal. E quando a gente vai fundo nisso, e existe em outros trechos da Bíblia essa orientação, conheça a Deus. Porque todo conhecimento conduz a Deus. Todo conhecimento nos conduz a compreender Deus
e o que ele quer de nós. Essa relação especial, única, intransferível que existe entre cada um de nós e o Criador. É uma relação única. Nós somos umbilicalmente ligados por um cordão eletromagnético, psicossomático, o nome que você quiser dar ao divino. Porque nós temos uma centelha do Pai, de princípio inteligente, para usar a expressão espírita, dentro de cada um de nós, em desenvolvimento. E é isso que Deus quer de nós. Claro que Ele sabe de todos os resultados, mas Ele quer de nós essa construção. Ele quer de nós essa absorção de conhecimento, esse estudo, essa doutrina, essa busca de saber, de conhecer. E Ele se deixa revelar. Todas as vezes em que nós tivemos dificuldade, Ele se revelou. Seja diante de Moisés, na sarça ardente, seja por intermédio do Cristo, seja por intermédio desse livro maravilhoso, ele nos dá a compreender a intencionalidade divina a respeito de cada um de nós, respondendo às questões de o que somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos e para que isso tudo. E o que estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui. Né? E Deus sabe tudo isso, e Deus compreende isso muito bem, como não poderia deixar de ser. Claro. Mas Ele quer que a gente compreenda isso. Ele quer que a gente compreenda por que Ele nos criou, para que Ele nos criou, que parceria Ele busca conosco, né? O que espera de nós. O que espera de nós. E é interessante que quando você começa a estudar isso com profundidade, o que você tem quando você abre o livro da Bíblia, abre uma Bíblia, está lá, Adão. É uma parábola, é uma alegoria, é uma história para se contar para as crianças, mas cuja filosofia está por baixo falando, me conhece, saiba quem eu sou, saiba o que eu quero de você. É o sentido do símbolo. O sentido do símbolo. E mais adiante, quando está Noé, está tudo errado no universo. Os planetas estão numa bagunça esculhambada. Noé, vamos recomeçar? Em qualquer situação, vamos recomeçar. Vamos construir aqui uma arca, vamos salvar a vida, um par de cada animal. E quando acaba, tem o símbolo do arco-íris. Né? Tem toda a simbologia do arco-íris. Eu estou montando um pacto aqui com você. Não me esqueça que eu nunca me esqueço de vocês, mas não me esqueça que você vai ser mais feliz. É a mensagem de Noé. Você vai ter isso de novo em Abraão. Cara, larga tudo isso aqui, esquece tudo isso, pega você, tua mulher, teu gado, teus servos, tuas servas, e vai para aquela terra que eu vou te dar tudo do bom e do melhor. Aí você tem Isaac, você tem Jacó. Jacó é um picareta. De marca maior, gente. Quando a gente lê na Bíblia a história de Jacó, é um picareta. Mas Deus quer ele também. Né? A única diferença que nós na doutrina assim espírita, como quis o Judas. Assim como quer Judas, assim como quer o Alcir. Pois o Ricardo e todos nós. E todos nós, né? E aí essa que é a grande sacada dessa pergunta aqui. Por que Deus nos coloca à prova? Ele quer que a gente descubra tudo isso. Ele quer que a gente vá atrás. Mesmo que a gente seja um picareta como Jacó, capaz de, diante de um irmão passando fome, olha, eu estou cozinhando uma lentilha aqui. Você me dá tudo que é teu que eu te dou esse prato de lentilha. Está na Bíblia, gente. E o Esaú trocou tudo o que ele tinha por ser o primogênito por um prato de lentilhas. Mas o Jacó fez. E você tem José, e você vai chegar em Moisés, e é a primeira revelação, é a primeira grande quebra de paradigma, né? Olha, eu sei que você adora um monte de deuses aí, mas eu sou o único verdadeiro. Me aceita. Me aceita na tua vida. Aceita que eu existo, que eu sou teu pai, que eu sou teu criador e que eu quero construir algo junto com você. Né?
Mas você vai ter que passar por essas provas, você vai ter que passar por esse processo. Ou seja, quem precisa da prova, né, Almeida? Não é Deus, somos nós. Deus sabe de tudo isso, e Ele quer É. que você compreenda isso em profundidade. É interessante, Almeida, você falando e eu lembrando como a gente consegue perceber um paralelo entre toda essa filosofia, que é uma proposta de Deus para com o ser humano enquanto espírito, como há um paralelo com a nossa vida humana aqui na Terra. Sim, Eu tô como me os lem- outros, é livro dos espíritos em nossa vida, todo dia. Isso. Eu estava pensando aqui, quando um professor lá na faculdade, na escola, coloca uma prova para o aluno, ele não quer saber se você sabe. É para você saber se você sabe daquilo, É o mais importante. não é? Quem tá passando pela prova, quem precisa, não é o professor. Somos nós, somos os alunos. É a mesma relação. Deus sabe o resultado, assim como o professor já sabe, mais ou menos, o aluno que pode tirar um 10 e um que pode tirar um 0. Mas mesmo assim ele aplica a prova para todos indistintamente. É verdade. Nenhum professor vai dizer assim, não, o Alcis sabe bastante dessa matéria, você está dispensado da prova, eu vou te aprovar direto. Nenhum professor faz isso. Só quando você é aprovado por média. Aí Não você é? não precisa do exame final. E Deus é a mesma forma, É. mesmo sabendo quem vai ser aprovado, quem não vai ser, mas a prova vale para todos. É da lei, como está lá na música do Raulzito. É da lei, isso aí. Muito bacana. Vamos ler a resposta. Vamos ler a resposta? Vamos ler a resposta. Resposta dos Espíritos. Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Esse tema está na questão 119 desse mesmo livro. Por que o homem deve passar pela infância antes de atingir a fase adulta? Questão 379. A prova não, e aqui está o que nós estamos comentando. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. E aqui eu lembro agora de Jesus, né, quando ele dizia, tua fé te curou. A mulher hemorroíça. Aqui ele está dizendo, você conseguiu vencer a prova. Nunca Deus vai dizer assim, você venceu porque eu te ajudei. Não. Deus reconhece o mérito de cada um, como ele diz aqui, ao não se deixar vencer pela tentação. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente, se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Muito interessante. E aqui tem um comentário, o nosso tempo voou hoje, Almeida. Eu pedi desculpa, quando estava na metade. Não, desculpa que nada. Eu quem peço desculpa que a gente não tem aqui mais tempo para falarmos um pouco mais sobre isso. E aqui tem um comentário do Kardec, onde ele diz assim, assim o é entre os homens. Sim, é aquele exemplo que você Caramba, aí eu não tinha colado, mas está aqui. está no inconsciente. Assim o é entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, ou seja, sem a prova. Da mesma forma, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato. Tem até aquele ditadozinho que a gente aprendia lá nas aulas de direito, né? Não existe... Nullum crime sine legis. Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem Combinada. a cominação legal.
Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição. Claro, se eu já sei o resultado da prova, eu não vou estudar para a prova. A de um acontecimento infeliz, no desencorajamento. Eu já sei que vou ser reprovado, também não vou perder tempo estudando. Em um e outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio, e ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades, que é o que as provas querem, exercitar nossas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela, com essa coisa. E essa é a beleza da vida, né, Almeida? Qual é o resultado da nossa encarnação? Com quantos anos nós vamos desencarnar? Nós vamos conseguir vencer todas as provas dessa existência? Tudo isso está em suspenso. As perguntas são mais maravilhosas do que as respostas. Não é isso? Nessa E se a situação. gente quiser saber o resultado, e principalmente se a gente Segue teu quiser, caminho. e se a gente quiser que o resultado seja bom, estamos a caminho. Temos que fazer agora, temos que construir agora esse resultado. Se fosse uma prova na escola, se a gente sabe que vai ter prova, vamos nos preparar. Vamos estudar para ser aprovado. No caso das provas da vida, é o que a gente está fazendo aqui. Estamos estudando como é que as leis da vida agem para que nós não sejamos atrevidos o suficiente de enfrentá-las, mas em conhecendo-as, viver de tal maneira que sejamos agraciados com o resultado feliz das decisões felizes que venhamos a tomar. É interessante que a gente não falou de conhecer o futuro hora nenhuma. O futuro se constrói dia a dia, momento a momento. Tudo se constrói. Almeida, que pena, nosso tempo acabou, mas eu gostei particularmente desse nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aqui a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Quando eu li a pergunta, eu falei, pô, essa pergunta é apaixonante. É tudo que tem a ver nós com o Criador, né? Essa nossa relação com o Criador. Espero que vocês compreendam isso e que também tenham gostado. Se não gostaram, digam o que não gostaram. Se gostaram, deixem o joinha. Forte abraço e até semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço a todos.